Olá e seja bem-vindo. Sou o Lorde Marinho, uma alegria ter você por aqui no canal. No livro sagrado tem um provérbio que diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e mesmo quando ele crescer, não se desviará dele. Quem está dizendo isso para nós é a própria presença Eu Sou. É a própria presença universal, o grande arquiteto do universo, o todo. Ele diz para nós, ele diz para toda a humanidade, ele diz para todos os seres humanos. Ele não está dizendo para uma religião A ou para uma religião B, porque um somos nós. Mas ele está dizendo a toda a humanidade: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e mesmo depois que seu filho crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Felizmente as religiões, ela pega essas passagens, esses provérbios, e acaba apenas levando a nível religioso, a interpretação apenas religiosa. Eles entendem assim: ensine a religião ao seu filho, ensine a fé ao seu filho, ensine o caminho dessa igreja, dessa instituição ao seu filho, e depois ele não vai se desviar dele. De fato ocorre, porque filho de peixe, peixinho é. Normalmente um filho de um católico praticante, quando ele se torna adulto, ele tem uma tendência também a ser um católico praticante, ou ser um evangélico, um budista, ou uma pessoa espírita, da Umbanda, do Candomblé, não importa a religião. Mas quando todo fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, é um segredo. É um segredo que as pessoas não conseguem decifrar, é um enigma. E esse enigma, ele está falando o seguinte: grave no subconsciente do seu filho o caminho em que ele deve andar, e depois que o teu filho ficar adulto, ele não vai esquecer mais. Mas ele está falando isso a nível de um programa. Se o pai ou a mãe programar os filhos quando eles são crianças, com um programa sadio, com um programa de saúde, de riqueza, de prosperidade, de abundância, um programa em que o dinheiro vem para nós facilmente, frequentemente, por múltiplas fontes, em quantidade crescente, em avalanche de abundância. Quando a criança ela entra na idade da razão, o próprio subconsciente começa a direcionar aquela criança, aquele adolescente nesse caminho. As únicas pessoas que têm esse segredo e que sabem decifrar esse enigma e colocam em prática, primeiramente são os judeus e depois são os maçons. Um filho de judeu, quando ele nasce, quando ele já começa a conversar, começa a entender, já sabe o nome dele, quem é o pai, quem é a mãe, os pais já começam a cumprir esse paradigma. Ele começa a dizer aos seus filhos quem são os judeus, da onde que surgiram os judeus, qual a capacidade que tem um judeu, como que aconteceu as histórias no passado sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, por que os judeus são abençoados, por que tudo que os judeus fazem dá certo. Então começa ali já a criar esse programa na mente da criança, para que se cumpra a justiça daquilo que está escrito no livro sagrado, para eles no livro da Torá. Para nós é o livro sagrado em geral. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Nós maçons temos o mesmo princípio. Quando um maçom que ele ainda é jovem, ele tem um filho, uma criança, quando a criança chega na idade de 4, 5 aninhos, ele já começa a trabalhar a mente da criança, para que a criança entenda que ela nasceu para vencer, que o dinheiro não é algo difícil de ganhar, que o dinheiro vem para nós facilmente, que o dinheiro vem para nós por múltiplas fontes, que o dinheiro é bom, que o dinheiro é uma ótima ferramenta, que o dinheiro é nosso servo, o dinheiro vem para nos servir, que a riqueza vem para nós automaticamente, que tudo que você fizer vai dar certo. Então ele vai crescendo com aquela mentalidade. Quando a criança atinge de 10, 12, 13 anos de idade, ele já começa a ter um entendimento maior. E quando ele sai da faculdade, ou antes da faculdade começa a trabalhar, ou monta um negócio, adivinha o que acontece? A vida deles começa a fluir maravilhosamente bem. Por quê? Porque os pais, quando os filhos eram pequenos, eles cumpriram essa justiça de ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Mas isso não é só na área financeira, empresarial, não. Isso é na área familiar, é na área do amor, na área da saúde.
Os filhos de judeus, na família que são de judeus, eles só almoçam quando estão todos na mesa. Ou só jantam quando estão todos na mesa. E os pais não precisam ficar gritando com os filhos: vem para a mesa, fulano, vem comer, vem almoçar, vem jantar, larga esse computador, larga esse jogo. Não precisa. Eles têm aquele horário certo, digamos seja 19 horas. 19 horas estão todos sentados na mesa. Porque isso foi colocado desde quando era criança. No lar de uma família que os pais são maçons de verdade, que estudam a filosofia, que pratica a filosofia, tem o mesmo princípio. Só almoça ou janta quando estão todos na mesa. Salvo se alguém está viajando, está estudando, está trabalhando, não está presente. Mas se está presente, é assim que funciona. Só que isso é os mínimos detalhes. Depois vem a parte financeira, a parte empresarial. E o programa que está em você foi o programa que os seus pais instalaram. Na maioria das vezes, em 99%, o programa foi instalado inconscientemente. O ambiente em que você foi criado é que foi entrando no teu subconsciente. As brigas que os pais tinham, discussão por causa de dinheiro, reclamação do governo, reclamando que a inflação está muito alta, reclamando que só os ricos é que tem vida boa, que pobre não tem vez, reclamando disso, reclamando daquilo, chorando, brigando, discutindo. Falando que está desempregado, quando o filho pede um alimento, pede uma roupinha, um sapato, os pais falam: não, nós não temos. Se um filho vê o amiguinho andando de bicicleta nova, ele chega para o pai e pede para o pai: pai, queria tanto uma bicicletinha para mim. Aí os pais inconscientes, sem saber de nada, falam: os pais, nós não temos condições. Ele é filho de rico, nós somos pobres. Então, neste momento, ele está cumprindo a justiça também. O que é cumprir toda a justiça? É quando você cumpre aquilo que está escrito no livro sagrado. Ele está cumprindo a justiça na vida dos filhos, mas é uma justiça negativa. É uma justiça maldita, que vai trazer uma escassez na vida dos filhos por todo o tempo. Hoje você já é uma pessoa adulta, você fala: lógico, como que é difícil ganhar dinheiro? Eu só falto plantar bananeira, não consigo. Quando eu pego um dinheiro, eu gasto todo ele sem ver para onde ele vai. Se eu pegar uma indenização, gasto dinheiro. Eu não sei juntar dinheiro, eu não sei investir. Eu não sei fazer investimentos. Eu não sei montar nada, eu não tenho ideia para montar nada. Sabe, as coisas para mim é muito difícil, parece que eu nasci para sofrer. Eu não sou feliz no casamento, eu não sou feliz na vida financeira, eu não tenho saúde, nunca tive uma vida boa. Tudo isso é por causa da justiça que se cumpriu lá atrás, quando seus pais instalaram em você um programa inconscientemente. O subconsciente, ele é Deus dentro de nós, é o grande arquiteto do universo dentro de nós, é ele que realiza os nossos sonhos, é o piloto automático. Todos nós temos o nosso piloto automático. Nós levantamos pela manhã já no piloto automático. O primeiro pé que você coloca no chão, o que você faz quando você levanta, se você faz um agradecimento, ou se você senta na cama e fica ali parado alguns segundinhos tentando acordar, né? Pensando na vida, ou se você vai direto já para o seu banheiro fazer o seu higiene. Tudo é um programa. Ou se você vai direto tomar um café. E esse programa a pessoa leva por toda a vida. Só que se for só nessa parte seria ótimo, mas não é em todas as áreas da vida. Quando eu peço para um iniciado aqui no canal maratonar o canal, o que eu estou tentando fazer, na verdade, é mudar o seu programa. Porque conforme você fica assistindo às aulas, isso vai entrando dentro de você. O subconsciente, para aceitar um fato como verdade, depois que você já é uma pessoa adulta, é muito difícil. É muito difícil. Porque a nossa mente consciente, ela funciona como um guarda, um vigia do portal. E para ter acesso ao subconsciente, tem que passar por um portal quântico. E quem fez dessa maneira, quem construiu o ser humano dessa maneira, foi o próprio Criador. A própria consciência universal, o grande arquiteto do universo, Deus, como você queira chamar. Nós falamos Gadu aqui, não é uma entidade, não é um Deus separado do universo. A palavra Gadu é a abreviação da pronúncia grande arquiteto do universo. Quem é o grande arquiteto do universo? É Deus, é a consciência universal, ou como você queira chamar, Jesus, cada um tem uma forma de falar. Mas o Criador só existe um, não existe 3, 4, só um. Só existe um Criador, só aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Essa é a nossa fé. Nós maçons acreditamos no único Deus, o Criador de todo o universo e que tem controle sobre todas as coisas, que nós chamamos de grande arquiteto do universo, ou abreviando Gadu.
Quando eu falo gaduco, tem pessoas que correm e já desligam até o celular. Deus me livre, cruz credo Ave Maria, já quer desligar o celular. Está achando que o Lorde está tentando colocar na mente dele para ele idolatrar uma entidade, um espírito. Gadu, a palavra Gadu é a abreviação da pronúncia grande arquiteto do universo, que mais popularmente é chamado na humanidade por Deus, Senhor, como se queira chamar. Então, quando Deus ele criou o ser humano, ele deu essa capacidade para o subconsciente criar a nossa realidade. Só que quando o subconsciente aceita algo como verdade, ele vai trabalhar 24 horas por dia para que isso seja uma realidade. Só que mais de 95% da humanidade eles são criados com um programa errado. Os pais foram instalando o programa inconscientemente. No livro sagrado falava o todo, Deus falou para Moisés, olha, ensina os anciãos, ensina os mais velhos a ensinar para seus filhos sobre todas as maravilhas que vocês puderam contemplar. Como que o povo saiu do Egito, como o povo hebreu, né? Antigamente chamava hebreus, israelitas, hoje falam judeus. Como os hebreus saíram do Egito com o braço forte de Deus, como se abriu o Mar Vermelho, como que caía o pão do céu, que era uma espécie de um maná, como se fosse uma farinha branca mais doce, gostosa, saborosa, que podia fazer pão, podia fazer vários alimentos. Todos os dias de manhã chovia aquele maná, as pessoas nem precisavam trabalhar, a comida caía do céu. E o todo falou para Moisés ensinar os anciãos, os mais velhos, dizer aos seus filhos e netos e bisnetos como que as coisas aconteceram, quem é o Deus que eles servem. E assim foi passando de pai para filho, e até hoje os judeus têm essa mesma prática, ensinando o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo depois de crescer, não se desviará dele. Falando de uma forma quântica e não de uma forma religiosa, coloque um programa na mente do seu filho, coloque um programa de saúde, de prosperidade, de riqueza e de sucesso, e mesmo quando o seu filho crescer, o subconsciente vai continuar trabalhando na mesma direção.